Estamos em Alachot Filah, Leis da Oração, Rambam, capítulo 6, Alachá Gimel, a 3. Keitzad, como que ele deve praticar em acrescentar pedidos nas bênçãos intermediárias. Por exemplo, Ayalo Cholé, Mevakesh Alav Rachamim Bebirkat Cholim. Se ele tinha alguém, Halila Vechaz, doente, ele pode pedir misericórdia, enfim, que Deus providencie o mais breve possível, sem sofrimento, a sua cura na bênção de Cholim, Refaim, que fi tzahut leshonó, conforme ele consegue se expressar. Heatzarich lepanasá, se ele estava precisando da ajuda divina para alcançar uma panassá, uma situação financeira estável, confortável, Mosif Tchiná o Bagashá Bebirkat Hashanim. Na nona bênção, ele acrescenta pedidos de súplica para Deus conceder a panassá. Aqui tem aquele truque que nós já falamos numa outra aula, que a pessoa deve enfatizar que esse ganho extra, ou enfim, que ele vai ter nessa tranquilidade e panassá, possibilite a ele estudar a Torá com tranquilidade e cumprir as mitzvot, a prática das mitzvot, por exemplo, o tzedakah. Essa regra funciona a cada uma das bênçãos intermediárias, dele poder acrescentar dentro da bênção algum pedido específico relacionado àquela bênção. In Ratzali Shol Kol Sovchav Beshomet Filah Shoel. Se ele, em vez de fazer pedidos na bênção específica, ele quiser alongar na bênção que é chamada de Kolel, ela engloba todos os temas de pedidos, Shomet Filah, ele pode fazê-lo. Voloi Ishol Lo Beshalosh Arishonot Velo Beshalosh Achronot. O pedido não pode ser feito nem nas 3 primeiras, que é a entrada da oração, dirigir louvor a Deus, e nem nas 3 últimas, que é agradecimento a Deus e despedida. Estamos na Alachá Dalet, na 4, Vesur Lo Le'adam Sheitom Klum. É proibido a pessoa comer qualquer coisa, ou Sheyase Melachá, ou realizar qualquer trabalho pessoal, enfim, que não tem a ver com mitzvot, Me'achar She'aleh Amud Shachar Ad She'itpalel Tfilat Shacharit, a partir do amanhecer até ele conseguir terminar a oração da manhã. Vechen Lo Yashkim Lepetach Haveró, algo mais, vamos dizer assim, contundente, uma proibição mais contundente da pessoa se dirigir ao encontro de um amigo, Lishol Bishlomo, para saudá-lo. É aquela famosa afirmação: por que você deu mais importância a um ser de carne e osso, a um ser humano, do que dirigir seu louvor a Deus? Kodem Sheitpalel Tfilat Shacharit, antes da oração da manhã. E aí a gente vai ver, provavelmente ele vai citar, caso ele encontre no caminho que ele está se dirigindo à sinagoga, enfim, não propositalmente, mas Beacrai, aconteceu que ele encontrou um amigo, ele pode dirigir a saudação, desde que faça com alguma diferenciação para saber que ele está antes da tefilá, ou seja, não falar a saudação completa, enfim.
Lo yetzela baderech, também não deve sair para uma viagem, kodem sheitpalel, antes de rezar. Aval toem ve'osem melachá, kodem sheitpalel musav, ve'kodem mincha. Ele pode comer alguma coisa ou trabalhar antes das orações de Musaf, que é a oração acréscimo nos dias especiais, como Shabbat, e antes da oração da Mincha da tarde, desde que isso não envolva, vamos dizer assim, um tempo demasiado, sob risco dele acabar perdendo essas orações. Mas aqui está se falando em trabalho simples, em uma alimentação algo rápido, enfim, que não vai afetar a sua oração. Aval eino soed samuch lemincha. Mas fazer uma refeição completa, ele não deve fazer próximo do horário de mincha. E aí tem aquela colocação. Tem 2 horários de mincha, como nós já estudamos. A mincha gdolá, o horário da mincha grande, a partir do 12:30, e a mincha ktaná, a partir das 9h30, seria, vamos dizer assim, um dia que começa às 6, termina às 18, seria mais ou menos umas 3:30. Se ele vai rezar na sinagoga, ou ele costuma rezar sempre mincha ktaná, o horário de mincha gdolá, ele poderia eventualmente fazer alguma coisa. Alachá rei, Kivan shegia zman mincha gdolá, a partir do momento que chegou o horário da mincha gdolá, que é 12:30, dependendo do que horas é meio-dia pela Torá, lo ikanes lamerchatz, não pode ir para a sauna, casa de banho, que se costuma alongar muito, afilo leazia, mesmo que seja apenas para suar, é o famoso vapor da sauna. At palel, até ele ter feito a oração de mincha, shema italef, tem o risco dele passar mal, chegar até a desmaiar, e isso vai causar, vai bater minatfilá, ele vai perder a oração. Daqui a gente vê o conceito em relação de Ney Mamonot, que se aplica aqui também. Aparentemente, ele não teve culpa, ele desmaiou, passou mal, enfim, ele perdeu a tefilá por algo que está além da sua vontade. No entanto, a princípio, a pessoa sabia que isso poderia acontecer, então por isso, tchilá bepshá, o início foi com negligência, mesmo que o final não foi, isso é considerado algo errado, algo que tem uma certa responsabilidade. Então aqui nós estamos na Tefilá Rei, vamos continuar depois. Vamos para o Mussar, estamos falando do Tefilin. Então ele diz aqui, se a pessoa nunca colocou Tefilin, é interessante citar que na Gemara de Rosh Hashanah, onde é citado esse pecado grave de não colocar tefilin, há quem diga, seria mesmo um dia se ele não colocou por negligência, ou seria, como diz o Tosfot, aquele que o tefilin para ele não coloca porque ele considera algo não muito agradável, já que é um couro do animal e assim por diante. Mas o fato é, o Rambam considera, se ele colocou tefilin, um tefilin kasher, uma vez na sua vida, pelo menos, ele escapou dessa classificação kakafta de lomanach tefilin. Então ele fala aqui, Vezé imet veloshav, no caso dele nunca ter colocado tefilin por negligência e não se arrependeu, Nidon begeinom shnemasar chodesh, ele permanece 12 meses sendo castigado no Gehinom, ve'achar kach gufo kaleh, o corpo dele se perde, ve'nishmato nisrefet,
essa alma ela é queimada, enfim, espiritualmente, Menasit Efer Tachat Raglei Tzadikim, e ela se transforma em cinza aonde os tzadikim, a alma dos justos, pisam. As coisas não devem ser entendidas ao pé da letra, mas realmente dá margem a pensar como é grave o não cumprimento da mitzvah de Tefilin nunca durante sua vida. Lemala mizé, pior ainda do que isso, Hem eilu shein laem chelek l'olam haba klal, são aquelas pessoas citadas no Talmud de Sanhedrin que não têm nenhuma porção no mundo vindouro, Begeinom kale veinam kalim, o Geinom, entre aspas, mesmo que ele terminasse, o sofrimento deles não termina. A gente sabe que infelizmente a gente conhece, enfim, pessoas muito ruins e que realmente merecem castigo eterno. Afal bichis beadam toram assim tovim. Essas pessoas, às vezes, têm estudo da Torá e boa ação, eles não ganham Olam Haba, não saem do Gehinom, permanecem eternamente no Gehinom. Velo asut tshuva o meto. Isso no caso deles não terem praticado o arrependimento e terem morrido. Então, nesse caso, eles permanecem eternamente no Gehinom, ou seja, pecados gravíssimos que eles pecaram, que não há solução para eles no Gehinom. Mas todo o tempo que estão em vida, o arrependimento é suficiente para a pessoa ser perdoado, ou pelo menos alcançar uma situação que Deus vai mandar issurim, sofrimentos em vida, dificuldades em vida, e ele vai superar e vai ganhar o Olam Haba. Até o Olam Haba, inclusive, não ir para o Gehinom. Mas enfim, a ideia é, tem pessoas que apesar de Torá e Mitzvot, elas vão para o Gehinom e nunca saem do mesmo.